Boa noite, falo ao vivo aqui do Seminário Santo Antônio do Alto da Serra, a casa de retiros da província dos Capuchinhos de São Paulo. Os frades vindos de várias partes do estado estão reunidos aqui para a realização do seu 24º capítulo provincial. O capítulo é o momento onde eles param para analisar tudo o que foi feito durante os últimos 3 anos, o triênio. Na quinta-feira acontece também a eleição do novo governo provincial, o ministro provincial e os 4 conselheiros. Essa eleição, como eu disse, acontece apenas na quinta-feira. Antes disso, tem bastante trabalho, como a apresentação de relatórios. O dia hoje foi mais calmo, os frades tiveram mais tempo para descansar, pois alguns vieram de longe e eles tiveram até o meio-dia para chegar aqui na Serra de São Pedro. O dia começou cedo em São Pedro. Às 9 horas da manhã, frades vindo de várias partes do estado de São Paulo começaram a chegar. A chuva caía em São Pedro quando os frades, ao meio-dia, foram para o almoço. O Senhor nosso Deus abençoe esse alimento, os que plantaram, que colheram, que prepararam, e que alimentando o nosso corpo nos dê a disposição, de forma particular, de viver de uma forma intensa a nossa fraternidade provincial na celebração desse nosso 24º capítulo. Bom, os frades chegaram hoje aqui no seminário para passar essa semana aqui até sexta-feira, que é quando encerra-se oficialmente o capítulo provincial, mas alguns já chegaram ontem pela manhã para fazer toda a decoração aqui do seminário e numa sala ao lado da sala onde é realizado o capítulo provincial, que é a chamada Sala Capitular, foi montada uma exposição que recorda momentos importantes, momentos fraternos entre os frades capuchinhos. Quem ajudou a montar essa exposição foi o Frei Marinaldo Caetano de Jesus, com o qual eu converso agora ao vivo. Frei, boa noite. Deu trabalho para montar essa exposição? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os amigos que nos ouvem. Deu um pouco de trabalho. A gente sempre pensa como montar essa exposição, de trazer uma memória do que foi o nosso último triênio. A gente já tem uma experiência de outros capítulos de montar. Então, esse ano a gente pensou de trazer um pouco da fraternidade de Nossa Senhora dos Anjos, os jubileus e alguns momentos do cotidiano da nossa província. Sempre unindo um pouco a imagem, a poesia, um pouco de arte. É sempre para ter essa memória histórica sempre viva. Obrigado, Frei. Depois do almoço, os frades iniciaram oficialmente o capítulo durante a celebração de acolhida. Misericordiosos como o Pai, misericordiosos como o Pai. Uma pessoa que vive a experiência da misericórdia, ele se torna misericordioso com os outros. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Mãe de Deus, Bom, e como nós vimos, essa celebração de introdução foi presidida pelo Frei Sérgio Dalmoro, conselheiro-geral da Ordem para o Brasil, que está aqui do meu lado. Boa noite, Frei Sérgio. Qual que é o seu papel como presidente do capítulo? Só para esclarecer para o espectador. Boa noite, Paulo. Uma satisfação poder estar aqui contigo. Não, é muito simples. Digamos assim, o papel de um presidente de capítulo, digamos, é ser uma presença oficial no capítulo. Porque é assim, Paulo, sabe que tem capuchinho no mundo inteiro. Tem muitas províncias, mas as províncias, elas têm uma certa autonomia, ao mesmo tempo nós temos em Roma o governo geral da ordem, ao qual todas as províncias são ligadas, né? Por isso nós temos essa unidade mundial que se faz em torno do governo geral. Por isso que os capítulos, que é um momento muito importante de uma província, onde se faz a revisão, se avalia, se planeja o futuro, se elege o novo governo provincial, é um momento, digamos, muito importante, então sempre se faz presente um representante do governo geral. E a gente diz que é o presidente, mas no fundo é essa a função de ser uma representação oficial, de apoio, de ânimo, e se necessário algumas vezes ajudar também a resolver algumas questões. Só isso. Muito fácil o papel do presidente do capítulo. Não, mas tem bastante trabalho, né? A gente tem que estar sempre presente, tem trabalho, não pode se ausentar na hora das discussões, tem que acompanhar o processo. Essa é a minha função. Bom, e hoje também foram nominados as funções dos frades, e entre elas uma função curiosa, o nome curioso é o atuário. Nós devemos tentar anotar mais ou menos o que está acontecendo nesses momentos
e depois fazer a redação e passar para o livro oficial do capítulo da província. Bom, esse que nós vimos aí é o Frei Moacir Nassato. Ele veio direto da província do Paraná e Santa Catarina para colaborar com o capítulo provincial aqui dos Frades de São Paulo. Bom, nós estamos encerrando, isso foi tudo que aconteceu hoje. Amanhã o dia começa cedo, às 7h30 da manhã. Vamos dar uma olhada na programação da terça-feira aqui em São Pedro. O dia começa cedo com a oração que inicia a manhã de espiritualidade. Às 11 horas da manhã acontece uma celebração eucarística e a partir das 2h30 da tarde, a apresentação de relatórios. Bom, como nós vimos, o dia amanhã vai ser uma parte dedicada mais ao retiro. As informações são essas. Nós voltamos amanhã ao vivo às 9 horas da noite. Lembrando que durante todo o dia você pode acompanhar as informações direto aqui da Serra de São Pedro através do nosso Twitter, twitter.com/capuchinhosdsp, que é Capuchinhos de São Paulo abreviado. Através do Facebook você acompanha as nossas transmissões ao vivo e no nosso site as fotos direto aqui de São Pedro. O capuchinhossp.org.br é o nosso endereço na internet. Uma ótima noite para você e até amanhã.